A história começa em 2017 com a banda Shax. Quando os vemos no palco, o público está eletrizado e totalmente envolvido. Eles são apresentados como a banda de maior sucesso e popularidade da época, tão admirados que outros trainees sonham em ser como eles um dia. Então conhecemos Maha, uma jovem cujo sonho de vida é se tornar famosa. Ela é tanto cantora quanto dançarina em um grupo de treinamento e está se saindo muito bem. Sentado ao lado dela está o gerente, Kim, um homem modesto e com ambições limitadas. Seu maior objetivo é conseguir para ela um papel de fundo em um filme ou uma pequena apresentação em um palco com apenas alguns espectadores. Maha aceita essa realidade sem reclamar, porque para ela, simplesmente poder fazer o que ama já é o suficiente. Enquanto anda de carro, olha pela janela para o rio e promete silenciosamente a si mesma que um dia estará diante dele como uma estrela famosa, amada por todos. Mas Kim interrompe seu devaneio quando pega o celular dela enquanto ela filmava a paisagem. Ele diz para parar de viver em sonhos e focar na realidade, lembrando que a indústria é competitiva e cheia de pessoas muito mais estabelecidas. Ainda assim, apesar de ter apenas 17 anos, Maha está determinada e mantém seu objetivo firme na mente. Enquanto isso, outra garota chamada Hyun está parada à beira do rio, chorando, desejando que sua vida melhore ou simplesmente acabe, para que possa escapar de seu sofrimento. Voltamos ao Shax, onde o líder N se prepara com a equipe para subir ao palco. Pouco antes do show começar, Royek, outro membro do grupo, percebe que N não está com eles, mas supõe que ele fará uma entrada surpresa por outra direção. A presença de Royek é crucial para a banda, porque, embora não seja o líder, os fãs o amam profundamente. No entanto, pouco antes da apresentação começar, o vice da IR puxa Royek de lado e insiste que ele abra a música no lugar de N. Para choque de todos, N desapareceu sem deixar rastros. Ele havia ensaiado e descido ao palco com eles. E de repente sumiu. Para salvar a situação, Roy é forçado a assumir como líder um papel que nunca quis e que o apavora, mas não tem escolha. Então voltamos uma semana no tempo. Maha aparece cheia de energia, começando o dia com uma corrida matinal antes de correr para sua agência para treinar. Ela vive pela dança e treina com todo o coração. Durante uma pausa, confessa às colegas seu medo de ser dispensada, já que a agência em breve fará uma avaliação e apenas os melhores permanecerão. Seu amigo Young, que secretamente gosta dela, mas nunca confessa, a tranquiliza dizendo que ela é talentosa e não tem nada a temer. Para ela, ele é apenas como um irmão mais velho, nada além disso. Por outro lado, um trainee desencorajador chamado Seyosh está sempre a colocando para baixo, zombando de seus sonhos e dizendo para não desperdiçar esperança em algo impossível. Mas Maha ignora sua negatividade, determinada a não deixar que isso a afete. Quanto a Hyun, ela explode contra o treinador por repreender as colegas Tang e Morrow pelo desempenho fraco. Embora todas estejam prestes a estrear oficialmente como grupo, a pressão é intensa, já que o debut significa competir com outras equipes em shows e talvez até em papéis de atuação. Hyun sente que o trabalho duro e a paixão delas não estão sendo reconhecidos e acaba saindo furiosa. Um funcionário mais tarde a encontra chorando e a conforta gentilmente. Estranhamente, não muito depois, esse mesmo funcionário a chama para uma conversa particular. Já Royek avista Anne no terraço do prédio, andando de um lado para o outro nervosamente com o celular, tentando ligar repetidamente para alguém. Quando Royek o nota, Anne rapidamente esconde o telefone em pânico. Voltando a Maha, ela de repente recebe uma notícia chocante de seu gerente. Foi transferida para outra agência, uma que lhe oferece uma grande chance de estrear. Ainda assim, ela sente um gosto amargo, acreditando que seus antigos treinadores nunca reconheceram seu valor de verdade. Sem ter escolha, aceita. No dia seguinte, Maha chega à nova agência, onde Tang e Morrow também estão contratadas. Elas haviam perdido o rumo do grupo e Maha é trazida como substituta. Apesar do desafio, ela prova ser talentosa e aprende as coreografias rapidamente. As duas garotas a recebem calorosamente e logo as três criam um forte vínculo. De volta ao presente, Roy se prepara nervosamente para liderar os Shax no palco. O concerto não sai tão perfeitamente quanto esperavam, e Park, o chefe da IRL, fica inquieto. As perguntas dos fãs sobre o desaparecimento de Anne só aumentam. Será que ele foi embora por vontade própria? Sofreu um acidente? Ninguém sabe. Enquanto isso, Maha fica sobrecarregada com todas as regras rígidas que lhe são impostas. Sem lanches noturnos, sem doces e inúmeras proibições. Ela se muda para o dormitório da empresa, onde acidentalmente encontra um celular no chão. Para sua surpresa, descobre que é o aparelho de Anne. Confusa, ela o esconde em seu armário, sem entender por que aquilo estava no dormitório das meninas. Logo chega o dia da estreia oficial de Maha com seu novo grupo. As garotas estão animadas e dão o seu melhor no palco.
Mas seus sonhos são destruídos instantaneamente quando o debut é cancelado no último momento. Revela-se que Hyun havia cometido um ato terrível, manchando a reputação do grupo. Os organizadores chegam a arrastar as meninas para fora do palco, como se não fossem nada além de adereços. Maha e suas colegas choram, lamentando não apenas a estreia perdida, mas também Hyun, que desapareceu de suas vidas da noite para o dia. Enquanto observa outros grupos subirem ao palco, Maha deseja silenciosamente poder estar no lugar deles. Agora sua jornada recomeça, forçada a procurar qualquer oportunidade de se juntar a outra agência. As fotos que havia tirado com suas amigas e os CDs demo que gravaram juntas se reduzem a nada, além de lembranças agridoces. 3 anos se passam. Em 2020, Roy alcançou grande fama, vencendo prêmios tanto por sua música com Shax, quanto por seus papéis de ator. Já Maha passou a imitar uma cantora famosa chamada Lara, se apresentando em pequenos eventos para um público limitado. Embora não seja seu sonho, ela copia o estilo de Lara perfeitamente, quase se tornando sua sombra. Então a cena muda para Lara, cantando ao vivo em uma premiação. Ela tenta dançar com Royak, claramente apaixonada por ele, mas ele evita suas investidas, sabendo de seus sentimentos. No dia seguinte, Maha trabalha como figurante em um filme histórico. Usando o figurino, ensaia sozinha sua única fala, torcendo para que alguém perceba seu talento. Enquanto se esconde para praticar, vê Royak por perto, sem que ele note sua presença a poucos metros. Tomada pela empolgação, continua ensaiando até que durante a filmagem, Roy balança um objeto de cena com força demais e acidentalmente a acerta no ombro, derrubando-a no chão. A gravação é interrompida enquanto todos correm para ver se ela está bem, mas ela garante que não houve nada grave. Mais tarde, após o fim da filmagem, Maha caminha sozinha por uma estrada deserta porque seu gerente egoísta, Kim, havia saído para resolver assuntos pessoais. Por coincidência, Royak passa de carro com seu empresário Jack. Enquanto Jack dirige, ele e Royak percebem Maha andando sozinha no escuro. Eles hesitam, imaginando que poderia ser um fantasma na estrada deserta, cada um empurrando o outro para olhar mais de perto. Jack finalmente sai do carro para verificar, pronto para descobrir se era uma pessoa perdida precisando de ajuda ou algo muito mais misterioso. Nesse momento, ambos entram em pânico, aterrorizados com o que vem. Royak congela em descrença, olhando para trás e insistindo que realmente tinha visto alguma coisa. Seu empresário lhe diz: "Não tem ninguém aí. Deve ser um fantasma." Mas logo percebem que não era fantasma algum. Era Maha. Isso choca Royak porque ele já havia notado algumas vezes antes, espiando secretamente os ensaios da banda antes de eles se tornarem famosos. Eles até chegaram a trocar algumas palavras casuais quando esbarraram um no outro. Ao perceber que era ela, Royak caminha junto até que passa um táxi para que ela pudesse ir para casa. Maha recusa, dizendo que conhecia as regras rígidas da banda. Fãs não podiam andar junto dos membros. Por gentileza, Royak lhe dá seu casaco, já que a noite estava fria, embora faça isso com um ar orgulhoso, quase arrogante, jogando-o pra ela como se estivesse fazendo um favor. Maha o pega de má vontade, sem querer parecer ingrata, e ele continua caminhando ao lado dela para lhe fazer companhia, mas até isso tinha limites. As regras também proibiam ídolos de andar com fãs. Quando chegaram ao ponto de ônibus, ele a deixou lá e foi embora de carro. À distância, pediu para Jack, seu empresário, diminuir a velocidade para garantir que Young, o amigo de Maha que sempre a apoiava, estivesse lá para levá-la em segurança para casa, de volta para casa. O vínculo de Maha com Tang Morrell se fortaleceu ainda mais. As 3 garotas continuaram passando os dias juntas, incentivando-se mutuamente sobre seus sonhos, embora, no fundo, muitas vezes se perguntassem se esses sonhos não eram impossíveis. Às vezes, até diziam a si mesmas que talvez fosse melhor simplesmente desistir. Enquanto isso, os Shax participavam de uma coletiva de imprensa. Tudo corria bem, até que uma repórter chamada Maya, uma jornalista conhecida por perseguir escândalos de celebridades, fez uma pergunta provocativa. Por que eles não tinham tentado procurar pelo líder An, especialmente já que ele desapareceu na mesma época em que Hun havia morrido? Jack rapidamente encerrou a coletiva, chamando a pergunta de inapropriada. Mas as palavras atingiram Royak em cheio. Naquela mesma noite, ele sonhou com An olhando para ele com profunda reprovação. Ao acordar do pesadelo, Royak se lembrou do pequeno celular que tinha visto Anne escondendo no telhado e que ele secretamente pegou. A culpa pesava sobre ele. 2 dias depois, Maha chegou em casa e encontrou Tang e Morrell animadas, contando que haviam recebido uma ligação de um homem chamado Ji, convidando-as para uma audição em sua nova agência. Maha também havia recebido a mesma ligação. Ela confirmou que Ji não era outro senão o ex-vice de Park, o chefe da agência dos Shax. Ji havia deixado Park e aberto sua própria empresa. Quando chegaram ao endereço que ele havia dado, ficaram surpresas ao encontrá-lo esperando em um pequeno café. Ele as levou para o andar de baixo, onde havia uma sala de ensaio equipada com tudo de que precisavam para treinar. Após a audição, ele ofereceu formar um grupo com as 3. No dia seguinte, voltaram a se reunir para discutir os detalhes. Para sua surpresa, Ji já tinha contratos prontos totalmente a favor delas.
Diferente de outras agências que exploravam trainees, os contratos de Gee prometiam divisão igualitária, salários mensais justos e apenas 1 ano de duração, com opção de renovação. Era tudo o que elas sempre sonharam, então assinaram sem hesitar. Quando o secretário de Park soube da notícia, zombou de Gee, dizendo que ele certamente fracassaria. Mas Gee não ligou. Maha e suas amigas batizaram seu grupo de party, e o primeiro trabalho delas foi uma apresentação ao vivo na TV. As garotas responderam às perguntas da entrevista com um charme natural, impressionando o apresentador, que disse que elas logo seriam muito famosas. Após a transmissão, os celulares de Tang e Morrow se iluminaram com mensagens de parabéns e novos seguidores. Pela primeira vez, elas se sentiram notadas. Maha, no entanto, não recebeu a mesma atenção. Só mais tarde, após algum tempo, mensagens começaram a chegar para ela também, embora muitas fossem críticas, acusando-a de copiar a famosa cantora Lara. Ainda assim, ela tentou se manter positiva, dizendo a si mesma que, ao menos, estava sendo vista. Infelizmente, os comentários do público não foram gentis. Muitos a criticaram por construir uma carreira baseada em imitação. Mais tarde, Maha foi convidada para um importante programa nacional de TV. Gee a incentivou a manter a confiança e não deixar nada abalá-la. Mas quando Lara e Maha finalmente se encontraram, Lara a tratou com crueldade. Humilhou-a na frente de todos, dizendo que não entendia como alguém poderia confundi-las e zombou dela por copiar. A humilhação continuou quando Royek, que passava por perto, aconselhou Maha a parar de viver de imitação e encontrar sua própria identidade. Suas palavras a feriram, mas ela se manteve firme. Durante o programa, Maha teve que apresentar uma das danças mais icônicas de Lara, vestida de forma quase idêntica a ela. Nervosa, pediu que Roy subisse ao palco com ela. A plateia prendeu a respiração, imaginando se ele a ignoraria ou se juntaria a ela. Para surpresa de todos, ele dançou com ela, criando um dueto poderoso que impressionou o público. Lara, assistindo, ficou furiosa, especialmente porque Roy havia recusado dançar com ela em um evento passado. Sem que eles soubessem, alguém no estúdio filmava tudo secretamente. Mais tarde, quando Maha devolveu a jaqueta de Royek, a mesma garota misteriosa a filmava novamente, junto com 2 outras meninas. Descobriu-se que elas faziam parte de um grupo formado para proteger Royek, mas, na verdade, eram fãs invasivas que ultrapassavam todos os limites. Naquela noite, Maha pediu desculpas a Royek, dizendo que nunca quis que ele tivesse problemas por dançar com alguém como ela, alguém cujo trabalho não passava de imitação. Ela se afastou, deixando-o confuso. Mais tarde, encontrou Young por acaso. Contou, feliz, que tinha dançado com sua estrela favorita naquele dia, sem perceber que suas palavras o machucavam profundamente. Enquanto isso, Jack repreendeu Royek por ter pego de volta sua jaqueta das mãos de Maha em plena rua, temendo que os paparazzi tivessem registrado. Era estritamente contra as regras da banda. Dias depois, quando o programa foi ao ar na TV, Maha e suas amigas assistiram animadas. Para o horror delas, toda a apresentação com Royek havia sido cortada. Até Roy ficou chocado. A agência entrou em caos e Jack informou a Royek que os fãs estavam furiosos, protestando porque ele havia sido visto dando uma jaqueta com o logo da banda para uma garota qualquer. O escândalo foi maior do que o esperado. Maha, tomada pela culpa, se culpou por tudo. Ela não queria causar problemas a ele, mas agora seu celular estava cheio de comentários de ódio. Suas amigas a confortaram dizendo que isso passaria logo, que o público logo iria atrás do próximo escândalo do momento. Royek fez um pedido de desculpas público aos fãs, chamando Maha de uma pessoa irrelevante que não merecia atenção, e explicou que só lhe deu a jaqueta porque ela estava tremendo de frio. Os outros membros dos Shacks também pediram desculpas. Com o tempo, os fãs os perdoaram, e Park, o chefe deles, elogiou o grupo por lidar com a crise com sabedoria. Enquanto isso, Gee disse a Maha e ao grupo que se preparassem para lançar uma música original de estreia. Após muita discussão, decidiram rearranjar uma música antiga da agência anterior. Maha entrou em contato com o produtor Freeze para pedir permissão e ele concordou. Elas a gravaram imediatamente. Morrow cantou com confiança, enquanto Maha, nervosa, precisou ir ao banheiro antes de voltar e lutar para completar suas partes. Royek, que por acaso estava no estúdio, ouviu sua voz. Ele a provocou de propósito, dizendo que ela precisava desenvolver seu próprio estilo e parar de se esconder atrás da imitação. Se não conseguisse, nunca teria sucesso. Suas palavras a irritaram, exatamente como ele queria, para forçá-la a se superar. Mais tarde, frustrada, Maha ficou à beira do rio, dizendo a si mesma que estava mais perto do que nunca de realizar seu sonho. Nesse momento, recebeu uma ligação de Young que, animado, contou que também estava prestes a debutar e queria que ela fosse a primeira a saber. Ela ficou genuinamente feliz por ele. Finalmente, chegou o dia da apresentação de estreia.
Marra e suas amigas chegaram ao local empolgadas ao ver a grande multidão, mas a alegria sumiu quando perceberam que o público não estava ali por elas, e sim pelos Shaqs. Ninguém lhes dava atenção. Enquanto isso, Ji participou de uma reunião de pequenas agências com o organizador do show, onde foi anunciado que cada novo grupo teria apenas 2 minutos no palco. Ji ficou furioso, mas disse às garotas para não desistirem, lembrando que deveriam se apresentar com toda a paixão. Em outro lugar, Young, vendo a tristeza no rosto de Marra, confrontou os Shaqs. Acusou-os de sempre protegerem as formas manipuladoras de Park. Ofendido, Jack o denunciou imediatamente. Durante os ensaios, Ji percebeu que as meninas estavam dançando sem energia. Ele as lembrou de que seu maior trunfo era o entusiasmo e implorou para que não o perdessem. Por fim, a grande noite chegou, e quando Marra e seu grupo subiram ao palco para a apresentação ao vivo, deram tudo de si, despejando toda a sua energia. Do outro lado, o fã-clube dos Shaqs ainda não havia superado o incidente da jaqueta com Marra. Eles claramente guardavam rancor, lançando olhares frios e demonstrando sua desaprovação. Mas vamos deixar de lado esses fãs amargos por enquanto e focar no grupo de Marra. Durante uma de suas performances, a música de repente parou no meio da dança. Foi uma sabotagem deliberada de Park para humilhá-las, mas Marra e as garotas não pararam. Continuaram se apresentando sem música, sustentando o show apenas com suas vozes e energia. A determinação delas impressionou o público. Royek, assistindo de longe, sentiu uma onda de alívio e orgulho ao vê-las terminar fortes. Depois daquele dia, todos os artigos sobre elas eram positivos, chamando-as de talentosas. Convites para shows começaram a chover, tantos que as garotas mal tinham tempo para dormir. Muitas vezes cochilando na van entre os compromissos. Um dia, ao chegarem ao centro de treinamento, encontraram um buquê de flores esperando. Era de Young. Tang iluminou-se ao ver, mas seu sorriso desapareceu ao notar que o cartão tinha o nome de Marra. Aqui descobrimos que Tang guardava sentimentos por Young, embora ele mesmo não tivesse ideia. Mais tarde, Ji levou Ma a uma audição para um filme. Desta vez, ela não estava lá para um papel de figurante. Estava sendo considerada para um papel principal. O diretor pediu que ela mostrasse várias expressões. No início, parecia rígida, como se estivesse apenas recitando falas decoradas. Felizmente, o diretor e o produtor foram compreensivos com seu nervosismo e acreditaram em seu potencial, dando-lhe várias chances. Eventualmente, ela conseguiu entregar exatamente a performance que eles queriam. Enquanto isso, Royek se encontrou com Park, que reclamou de não ter sido informado de que Marra atuaria ao lado dele. Royek explicou que a escolha dela não foi sua decisão. Quando assinou o contrato, os nomes dos coadjuvantes não estavam definidos e Marra só foi chamada porque outra atriz desistiu. Park aceitou a explicação, mas o advertiu a nunca deixar isso acontecer de novo. Ele queria que Royek trabalhasse apenas com nomes famosos. No primeiro dia de filmagens de Marra com Royek, seu nervosismo era evidente. Ela lutava para expressar as emoções corretas, forçando o diretor a pedir um novo take. Vendo-a abalada, Royek a encorajou gentilmente, dizendo para não imitar a atriz anterior, mas interpretar o papel do seu jeito. Suas palavras funcionaram e a cena saiu exatamente como o diretor imaginava. Mais tarde, no primeiro evento de imprensa do filme, Roy insistiu para que Marra se posicionasse ao lado do restante do elenco, dando-lhe visibilidade como igual. A equipe viajou de ônibus para várias locações de filmagem. Em uma parada, fãs distribuíam sacolas de presentes cheias de produtos de Royek. Quando Marra tentou pegar uma como todos os outros, a garota que distribuía hesitou em lhe entregar, mostrando claramente ressentimento. Mas Marra insistiu até conseguir uma. Mais tarde, essa fã cochichou para uma amiga que, a partir de agora, sua missão era manter Marra afastada de Royek a qualquer custo. No ônibus, entediada, Marra abriu a sacola. Tudo dentro. Adesivos, cadernos, pôsteres, trazia o rosto de Royek. Rindo sozinha, ela rabiscou um bigodão e uma expressão engraçada no pôster. Até escreveu idiota nele. Nesse instante, olhou para cima e viu Royek a observando. Entrando em pânico, pensou que ele tivesse visto, escondeu o pôster às pressas e fingiu dormir. No hotel, Marra ficou encantada com seu quarto, sentindo que seus sonhos estavam finalmente se tornando realidade. Mas sua empolgação virou pavor quando percebeu que sua mala havia sido trocada com a de Royek. Lembrando-se do pôster rabiscado, começou a suar frio, apavorada com o que ele faria se descobrisse. Enquanto isso, Roy já reclamava a Jack que não conseguia encontrar seus itens de higiene pessoal. Frustrado, Jack saiu para comprar substitutos, pegando todas as marcas da prateleira, já que não sabia qual Royek preferia. Do lado de fora, fãs obcecadas rondavam o hotel. Sua líder com uma câmera tirava fotos sem parar. Quando algumas garotas
tentaram subir escondidas até o quarto de Royek, Marra as seguiu, determinada a impedi-las. Dentro do quarto, Royek abriu a porta apenas para encontrar Marra novamente em pé diante dele. Vendo fãs circulando pelos corredores, ele a puxou apressadamente para dentro, evitando suspeitas. Pouco depois, Jack chegou e repreendeu severamente as fãs que batiam na porta de Roy. Eles alegaram sem vergonha que estavam protegendo-o de estranhos, como se fossem guarda-costas em vez de perseguidores. Enquanto se escondia, Marra acidentalmente se apoiou em um interruptor, acendendo as luzes e quase se expondo. Royek rapidamente a encobriu até que Jack finalmente foi embora. Depois, Roy perguntou por que ela estava lá. Marra explicou que tinha vindo devolver a bolsa dele após a troca acidental. Àquela altura já passava da meia-noite. Ela queria ir embora, mas as fãs obcecadas ainda estavam de prontidão do lado de fora, em patrulha, sem saída. Ela e Royek acabaram presos juntos, acabando por adormecer de exaustão. Finalmente, Royek teve uma ideia. Ele ligou para Jack, que fingiu que Marra era sua assistente. Vestida com as roupas de Jack, ela saiu com Roy ao seu lado, fingindo estar doente para que conseguissem passar pelas fãs. As garotas os perseguiram, mas por pura sorte, os três conseguiram escapar. Na manhã seguinte, os três, Roy, Marra e Jack, desabaram de sono no ônibus, exaustos depois de toda a aprovação. Jack, no entanto, ainda estava furioso, lançando olhares de raiva para Royek durante todo o caminho. Em outro lugar, Tang tinha um ensaio fotográfico de moda, ficando radiante quando Young foi designado para modelar com ela. Secretamente, ela ficou feliz por trabalharem juntos por pelo menos uma semana. Enquanto isso, Morrow visitava o produtor Freeze para discutir a gravação de novas músicas. Enquanto esperava, notou Jones, outro membro dos Shacks, passando por ali. Seu rosto traiu algo não dito, talvez admiração, talvez algo a mais. Mais tarde, Marra e suas amigas foram abordadas por estudantes animadas que pediram selfies. Pela primeira vez, elas se sentiram como celebridades de verdade, aproveitando a alegria do reconhecimento. Já com Royek, as coisas não estavam tão tranquilas. Ele estava sentado lendo o roteiro de seu novo filme, mas não conseguia se concentrar. Só conseguia pensar em Marra. Irritado consigo mesmo, chegou a dar um tapa no próprio rosto para tentar se recompor. Eventualmente, ele confessou a situação a um colega, disfarçando como se fosse o problema de um amigo. O colega sugeriu simplesmente ligar para ela ou mandar mensagem online. Sem ter o número dela, Roy tentou procurá-la nas redes sociais, mas sem sucesso. Então, lembrou que o número dela estava salvo em seu celular antigo. Revirando suas coisas, encontrou o aparelho e enviou uma mensagem para confirmar se era realmente ela. Mas Marra, ao ver um número estranho aparecer, pensou que fosse uma brincadeira e o ignorou. Frustrado, ele tentou várias vezes até que finalmente ela respondeu, embora com cautela. Naquele momento, ela e suas amigas estavam comemorando a estreia de Young. Quando Royek mandou mensagem dizendo que não queria o presente que ela havia guardado para ele, a colher de Marra congelou no ar. Rapidamente, ela respondeu combinando de se encontrarem para que ele pegasse o presente pessoalmente. Marra sugeriu enviar outra pessoa, mas ele insistiu em vê-la em pessoa. No dia seguinte, ele mandou outra mensagem pedindo que ela respondesse se visse. Envergonhada e sem saber como agir, ela o ignorou, não por arrogância, mas por timidez. Isso só deixou Royek ainda mais inquieto. No fim, ele a encontrou na frente de sua casa. Quando chamou seu nome, ela ficou atônita ao vê-lo parado ali. Enquanto conversavam, Tang e Morrow os viram e correram até eles imediatamente. Morrow, convencida de que qualquer romance desviaria Marra da carreira, ficou furiosa. Tang, por outro lado, pensou que o garoto com Marra fosse Young, não Royek, e entrou em pânico. A situação ficou tensa quando as garotas confrontaram Marra diretamente. Royek perdeu a paciência e disse a Morrow que ela não tinha o direito de interferir como uma guardiã. Envergonhada, Marra encerrou a discussão simplesmente se afastando. Definitivamente, não era o dia de Roy. Ao voltar para o carro, descobriu que ele havia sido guinchado. Felizmente, Jack conseguiu recuperá-lo depois, mas não sem dar uma bronca interminável por todo o transtorno causado. Para ser sincero, Roy chegou ao limite. Ele foi até a academia de boxe, colocou as luvas e implorou ao parceiro de sparring que o acertasse no rosto. Não conseguia parar de pensar em Marra e a frustração o consumia. Continuava pressionando o outro cara a bater mais forte. Mas Royek se recusava a revidar. Ainda valorizava o vínculo que tinha com ela. Enquanto isso, Tang acreditava que não havia problema se Marra quisesse conhecer alguém, se apaixonar ou ser amada. Estava confiante de que isso não atrapalharia o trabalho delas. Mas Morrow a lembrou da regra rígida. Relacionamentos eram proibidos agora que haviam estreado. Além disso, Royek tinha incontáveis fãs. Se algo acontecesse entre ele e Marra, o incidente do casaco só se repetiria. No dia seguinte, as três garotas se reuniram com G para discutir trabalho.
Antes de começarem, ele lembrou que elas eram como irmãs e nada deveria vir entre elas. Não gostava de pressioná-las, mas queria que compartilhassem se houvesse algum problema. Enquanto isso, Roiek estava em seu carro, rolando a tela do celular e relendo a antiga mensagem de Maha, aquela que ela havia mandado, mas nunca continuado a conversa. Ele não sabia que, na verdade, ela havia apagado seu número, achando que seria melhor assim. Jack o viu encarando a tela sem reação e decidiu afastá-lo sob a desculpa de gravações no interior. Na realidade, mandou-o para um retiro em um acampamento escoteiro, onde celulares não eram permitidos, esperando que ele clareasse a mente. Enquanto isso, Maha tentava apagar Roiek completamente da sua vida. Mudou de número e de chip, para que ele nunca pudesse contatá-la novamente. Mas à noite, a solidão vencia. Ela ligava seu celular antigo, esperando encontrar mensagens não lidas dele. Apenas para ver nenhuma, o isolamento disciplinar de Roiek terminou não por piedade de Jack, mas porque as filmagens precisavam continuar. Ao mesmo tempo, Maha foi escalada para um drama de comédia. No set, ela encontrou Lara, nervosa, cumprimentou-a com admiração, dizendo que era uma de suas maiores fãs. Mas Lara não se importou. Avisou Maha para não se aproximar de Roiek, confessando friamente que o amava antes de ir embora com frieza. Em outro lugar, Anne finalmente reapareceu. Ele estava vivo, vivendo em silêncio, passando as manhãs filmando a natureza. Foi revelado que ele e Hun haviam tido um relacionamento. Ele visitava os lugares onde costumavam se sentar juntos, perdido em lembranças. Voltando a Roy, seu apego por Maha só piorava. Um dia, quando a viu conversando com Young, o ciúme falou mais alto. Ele se aproximou furioso, puxou-a para dentro de seu carro e disse diretamente, dolorosamente, que sentia sua falta. As palavras deixaram Maha abalada. Mal conseguiu responder, lembrando-o de que, como ídolos, relacionamentos eram proibidos. Eles poderiam ser facilmente expulsos. Para se distrair, Roiek se afundou em treinos intensos para seu novo filme, no qual ele e Young haviam sido escalados juntos. Durante uma cena de ação, Roy estava em um carro, os olhos fixos em Maha, que o observava de longe. De repente, o carro capotou. Todos entraram em pânico, equipe, atores e até Young, apesar da tensão entre eles. No hospital, Park andava de um lado para o outro, não por bondade, mas por medo de perder sua galinha dos ovos de ouro. Jack, surpreendentemente, chorava e se culpava pelo esgotamento de Roiek. Park explodiu com ele, furioso por ter permitido que Roy fizesse cenas perigosas. Se ele ficar com uma cicatriz, como vai voltar ao palco? Ares gritou, revelando seu egoísmo. Lara também visitou, repreendendo Jack por nunca deixar Roiek descansar e acusando-o de se importar apenas com o dinheiro da agência. Enquanto isso, Seok, ex-colega de Maha dos tempos de trainee, leu as notícias do acidente e riu, tomado de inveja pela fama de Roy. Young o flagrou zombando e lembrou que a humanidade básica deveria vir antes da inveja. De volta ao quarto do hospital, Roy estava inconsciente. Jack estava ao lado dele chorando, segurando sua mão e implorando para que acordasse. De repente, Roy apertou sua mão e repetiu exatamente as palavras que Jack havia dito. Jack congelou, atônito, enquanto Roy lentamente se sentava como se nada tivesse acontecido. Ele parecia perfeitamente bem, como se nunca tivesse sofrido um acidente. Mais tarde, Jack implorou ao diretor para adiar as filmagens por apenas 1 hora, para que Roiek pudesse ver alguém. Maha G relutantemente concordou. Quando Maha entrou no quarto, Roy fingia estar inconsciente, mas ao ouvir suas lágrimas e confissões, abriu os olhos. Então era só isso que eu precisava ouvir você admitir? Disse suavemente. Maha, em lágrimas, confessou que o amava desde o primeiro dia em que o viu. Roiek sorriu, puxou-a para perto e tapou suas orelhas de brincadeira para que ela não ouvisse suas provocações, antes de sussurrar sua própria confissão de amor. A partir de então, eles mantiveram contato secreto por mensagens. G percebeu Maha frequentemente sorrindo para o celular e a alertou de que se houvesse um relacionamento, deveria permanecer escondido. Jack, pela primeira vez, apoiou Roiek totalmente, chegando a querer mandar um adesivo para Maha. Roiek ficou radiante ao deixar o hospital, esperando uma recepção calorosa de seus companheiros de banda. Em vez disso, eles o trataram como se nada tivesse acontecido. Apenas um enorme banner assinado por fãs, desejando sua recuperação, o lembrou de como havia chegado perto do desastre. Pouco depois, ele encontrou Young. Roy lhe desejou sinceramente tudo de bom. Ainda que tenha falado entre dentes cerrados, antes de ir embora, ele se virou e perguntou diretamente sobre Maha. Young admitiu que ela era apenas uma amiga, embora já tivesse gostado dela. Quando percebeu que Maha e Roiek tinham sentimentos um pelo outro, recuou. Dias depois, Maha acordou tarde da noite com uma ligação de Roiek. Ele pediu para vê-la imediatamente, incapaz de esperar. Apesar do nervosismo, ela saiu de fininho para que Morrow não a pegasse. Eles se encontraram e, embora ele tivesse uma gravação ao amanhecer, não se importou.
Só queria vê-la. Durante os preparativos, Lara notou Royak sorrindo para o celular. Pelo sorriso em seu rosto, ela soube na hora que ele estava apaixonado. Numa noite, Roy surpreendeu Maha seguindo-a até em casa. Eles caminharam juntos disfarçados, bonés, máscaras, casacos, mantendo distância dos outros. Para Maha foi mágico, só os dois vagando livremente. Mas mesmo assim, ela falou alto demais quando viu dois outros famosos escondidos por perto, deixando-os constrangidos. Ela e Royak riram da situação, aproveitando o momento, mas a alegria não durou. Um paparazzo intrometido tirou fotos deles juntos no carro, ampliadas e ajustadas para a clareza. Era ninguém menos que o colega de Maya, o mesmo jornalista insistente. Ele sorriu ao ver as imagens, já planejando sua próxima matéria. Não havia apenas mirado neles, mas também exposto os outros dois astros que havia flagrado antes. Quando Mia chegou à sua mesa, ele rapidamente minimizou a tela. Dois colegas tentaram esconder algo dela. Era o roteiro do novo filme de Maha. Dentro, havia várias cenas de flerte romântico entre ela e o protagonista masculino. Descobriu-se que os colegas de banda de Roy já sabiam sobre sua ligação com Maha, porque ele certa vez havia pedido a opinião deles, fingindo ser sobre um amigo. Eles entraram na brincadeira, apoiando-o como companheiros, mas na verdade, isso só expôs seu ciúme claramente demais. Enquanto isso, Park estava ocupado agitando escândalos. Mostrou as fotos de Royak e Maha que haviam sido tiradas, perguntando com falsa inocência a opinião de Royak. Então, com arrogância disfarçada, insinuou que, a menos que fosse convencido com dinheiro, publicaria as fotos e arruinaria tudo. O sorriso de Park dizia tudo. Ele sabia exatamente o poder que tinha. Ao mesmo tempo, Morrow mostrou a Maha os flagrantes de paparazzi de outros dois famosos pegos secretamente juntos. O rosto de Maha empalideceu. Ela tinha certeza de que o fotógrafo também devia ter registrado ela e Roy. Logo depois, Ji recebeu um processo oficial contra seu grupo. A antiga agência alegava que as garotas haviam quebrado contratos anteriores ao assinarem com G. A mesma agência que as havia abandonado quando surgiram problemas agora queria puni-las. Ji, porém, as tranquilizou calmamente, dizendo que cuidaria de tudo. Ma ainda estava abalada até que Young ligou, mostrando preocupação genuína. Ela ficou feliz no início, explicando tudo, mas a alegria desapareceu quando Young fez perguntas apenas sobre Maha, ignorando suas amigas. Irritada, ela encerrou a ligação, acusando-o de se importar apenas com uma pessoa. Enquanto isso, Morrow era perseguida por John, que gostava dela. Mas ela o desprezava como se nem existisse. Sempre que ele tentava conversar, ela o deixava falando sozinho. Em outro lugar, G invadiu o escritório de Park furioso. Acusou-o de estar por trás das campanhas difamatórias e da imprensa negativa. Avisou que não importava o que tentasse, não conseguiria derrubá-los novamente. Mas Park, tão sem vergonha como sempre, apenas sorriu e revelou mais fotos de Maha, ameaçando destruir tudo o que ela havia construído. Depois, G se encontrou com Maha e a lembrou de que, diferente de outras agências, ele não interferia em sua vida pessoal. Ainda assim, a alertou para ter cuidado. Não queria vê-la machucada. Maha ouviu agradecida, sabendo que ele se importava sem ser controlador. Mais tarde, ela confidenciou a Royak sobre as fotos. Ele a tranquilizou, prometendo que não deixaria ninguém arruiná-los. Mas nos bastidores, Jack alertou Roy a se encontrar com Park sozinho. Park o ameaçou diretamente. Se Roy achava que os diretores o queriam apenas por talento, estava enganado. Tudo passava pela agência. Se continuasse, não seria apenas ele quem sofreria? A banda inteira poderia desmoronar. Ele deu a Roy um ultimato: terminar imediatamente com Maha ou ser destruído. De coração partido, Roy se encontrou com Maha naquele mesmo dia. Forçando uma expressão fria, disse a ela que estava acabado. Maha tentou esconder as lágrimas, fingindo que só o admirava como fã, como qualquer outra. Mas ao se afastar, a dor em seu rosto traiu a verdade. Ela nunca esperava que o fim chegasse tão de repente. Culpado, Roy comprou as comidas favoritas dos colegas de banda, tentando compensar seu egoísmo. Riu de tudo o que eles disseram, mas eles perceberam que ele escondia algo. Enquanto isso, Maha contou às amigas que ela e Roy haviam terminado. Tang explodiu de raiva, acusando-a de ser egoísta e lembrando que elas haviam arriscado suas carreiras pelo relacionamento dela. Morrow também estava frustrada, temendo distrações. A tensão cresceu até Ji intervir, ordenando que se preparassem para a próxima agenda. Ao saírem, ficaram chocadas ao descobrir que o novo empresário delas era ninguém menos que Kong, o homem que mais detestavam. Ji explicou que ele havia sido designado e que não tinham escolha. Royak se enterrou no trabalho, recusando-se a deixar tempo para pensar em Maha. Tang e Young, por sua vez, fizeram um ensaio esportivo juntos. Depois, Young aqueceu gentilmente as mãos de Tang com uma bolsa térmica e pediu desculpas por ter sido rude antes. Convidou-a para sair no fim de semana.
Tang ficou tão surpresa e feliz que aceitou imediatamente. Mais tarde, no camarim, Marra contou a Tang que Yang já havia pensado que gostava dela apenas por hábito, mas depois percebeu que era realmente atraído por Tang. Tang se sentiu culpada por ter julgado mal a amiga antes e pediu desculpas. Enquanto isso, Ji agradeceu a Maya, a repórter, por defender seu grupo em um artigo que rebatia os ataques de Park. Em outro lugar, Anne estava à beira do mesmo rio onde Rihanna havia tirado a própria vida. Houve um flashback para a noite do show. Rihanna tinha ligado para ele chorando, pedindo desculpas, dizendo que estava no rio. Ele saiu imediatamente do show, desesperado para alcançá-la, mas nunca chegou a tempo. De volta ao presente, Ji confidenciou a Maya que a morte de Ryan estava ligada ao amor por Anne. Ela havia visitado secretamente o escritório de Park, e o próprio Ji uma vez havia conversado com ela. Sentindo-se culpado, ele aconselhou Anne a terminar com ela pelo bem da banda. Anne recusou, não querendo sacrificar o amor pela carreira. Essa decisão lhe custou tudo. Ele desapareceu para fugir da dor, mas deixando a tristeza de lado, boas notícias chegaram para as garotas. Elas comemoraram em casa após receberem seus primeiros pagamentos de verdade. Cada uma delas ganhou uma parte justa. A popularidade cresceu e decidiram interagir mais com os fãs online. Depois de terminar uma agenda corrida, Marra tirou alguns dias de folga para visitar sua mãe no interior. Esperando descansar, ficou surpresa quando um grupo de crianças pulou de trás de um esconderijo. Sua mãe havia transformado parte da casa em orfanato e organizado uma surpresa para ela. Também havia preparado todos os pratos favoritos de Marra, mas em vez de deixá-la descansar, pediu que ajudasse a distribuir refeições aos idosos da vila. Resmungando, Marra não teve escolha. Enquanto carregava o carro com comida, de repente congelou. Roya, que estava parado bem ali. Ele insistiu em ajudar. Ela disse para ele ir embora, mas ele se recusou. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, preocupada com ele. Saindo de fininho, encontrou-o tremendo de frio perto de sua casa. O carro estacionado por perto. Arrependeu-se de não ter lhe dado um cobertor? Pela manhã, o carro dele ficou sem combustível e ele bateu na porta dela. Nervosa, mas solidária, ela o ajudou, sabendo que ele era um estranho naquela região. Mais tarde, à beira-mar, eles finalmente se confrontaram. Roya confessou que o término não tinha sido escolha dele. Marra, embora magoada, entendeu. Aos poucos, o perdão substituiu a raiva. No dia seguinte, Roya disse aos colegas de banda que acreditava que ídolos também eram humanos, com o direito de amar e ser amados. Marra contou o mesmo às amigas. Por enquanto, decidiram manter o relacionamento em segredo, mas Rora, a colega do grupo, parecia apoiar. Seus encontros secretos muitas vezes aconteciam na casa de Marra, junto com suas amigas. Numa noite, enquanto olhava fotos antigas, Morrow percebeu algo estranho. Entre as lembranças de Marra, havia uma foto de Hyun com elas e um celular idêntico ao que Anne costumava carregar. Desconfiada, Morrow fez uma anotação mental. Mais tarde, Roy tentou desbloquear o celular que havia encontrado, mas estava protegido por senha. Mostrou a Marra. Juntos tentaram adivinhar o código. Marra sugeriu usar a data em que Anne havia entrado para a banda. Para a surpresa deles, funcionou. O celular desbloqueou e dentro encontraram a gravação final de Anne. Eles ouviram a última mensagem de Hyun. Nela, ela os perdoava por tudo e confessava que nunca havia amado ninguém em sua vida além de Anne. Explicou como era constantemente pressionada a participar de jantares de negócios com executivos da agência e como se recusou quando seu empresário tentou forçá-la a um encontro privado em um hotel com um deles. Por essa recusa foi ameaçada. A banda seria desfeita, suas amizades destruídas e até seu relacionamento com Anne seria exposto publicamente. Foi por isso que ela ficou chorando à beira do rio, quebrada e sem esperança. Pouco depois, Roy se encontrou com Anne no túmulo de Hyun. Ji havia lhe contado secretamente onde ele estava. Os dois se sentaram e conversaram em silêncio. Anne entregou a Roy o celular que ele havia deixado cair antes. Roy reproduziu uma das gravações e desabou ao ouvir Anne cantando uma música que havia escrito para Hyun. Ao se afastarem, Roy admitiu que nunca esqueceria como Ji esteve ao seu lado após a morte de Hyun, porque ele quase havia se perdido completamente e Ji foi quem o puxou de volta. Dias depois, Roy encontrou Marra novamente. Ele sugeriu que, junto com o grupo dela, eles apresentassem a música que Anne havia escrito para seu grande amor perdido. Queria que a memória de um amor tão intenso não desaparecesse como Hyun desapareceu. Naquela noite, Marra se reuniu com suas amigas e contou tudo sobre Hyun. Elas ficaram profundamente emocionadas, percebendo o quanto ela havia sacrificado por elas, como havia carregado um fardo tão pesado em silêncio, nunca mostrando sua dor. Logo depois, Ji informou que haviam sido convidadas para um grande festival na Coreia, um evento reservado apenas para os maiores e mais bem-sucedidos grupos. As garotas gritaram de alegria. Até Kim, seu antigo empresário atrapalhado, invadiu para se juntar à comemoração, rindo e vibrando sem nem saber o motivo. Enquanto isso, Roy foi até Park sem revelar nada sobre Anne e Han. Ele o chocou ao anunciar que a apresentação no festival seria sua última com a agência.
Park riu com desdém, confiante de que Roy acabaria voltando. Mas, ao retornar para casa, os colegas de banda lhe disseram que estavam prontos para administrar sua própria apresentação no festival, independentemente, fora do controle de Park. Todos sabiam que era um movimento arriscado, mas estavam prontos para enfrentar as consequências. Maha informou sua equipe que elas se uniriam à banda de Royak, e até Lara concordou em participar. Mais tarde, Royak encontrou Young, explicando que todos os 3 grupos, o dele, o de Maha e o de Young, além de Lara, se uniriam para apresentar uma única música juntos, a canção de N para Hyun. Cada grupo colocou todo o seu coração nos treinos, determinados a entregar a perfeição. Então, um dia, um membro da banda de Roy confessou em lágrimas. Ele havia sido o responsável por passar informações a Park sobre o relacionamento de Anne e Hyun. Ele implorou por perdão. Royak, bondoso como sempre, o consolou, dizendo que ele não tinha culpa. Ele sabia que Park o havia pressionado. Enquanto isso, Maha conversou com Anne. Ela disse a ele que, aos olhos dela, ele já era grandioso o suficiente. Ele havia feito a coisa mais corajosa, escolher não trair o seu amor, mesmo que isso significasse sacrificar a fama no auge de sua carreira. Ela agradeceu por ele permitir que cantassem sua música, prometendo que quando se apresentassem, carregariam seus sentimentos para o mundo como se fosse ele mesmo cantando. No dia seguinte, Roy reuniu seu grupo, inflamado de determinação. Juntos, eles marcharam até o escritório de Park e anunciaram que depois do festival, rescindiriam seus contratos, mesmo que isso significasse pagar a multa. Park tentou intimidá-los com suas frases de sempre sobre como tinha sido ele quem os tornara famosos, mas eles responderam com calma e respeito, avisando para não forçá-los a ir à imprensa com a verdade sobre Hyun. Naquela noite, Maha olhou para o céu com suas amigas. Ela contou a elas como, uma vez, havia descrito seu sonho como uma estrela distante, impossível de alcançar. Mas agora, inacreditavelmente, tudo o que ela desejou havia se realizado tão rapidamente. O dia do festival chegou. Cada grupo subiu ao palco um por um, apresentando suas músicas. Então, On apareceu no telão e pediu que a plateia ouvisse com atenção a próxima canção, prometendo revelar sua história depois. Finalmente, todos os grupos se uniram e cantaram a canção para Rune. A plateia ficou maravilhada, sua reação foi enorme. A música gerou uma onda gigantesca em todo o país. Maya publicou um artigo poderoso revelando a história de amor por trás da canção, junto com provas de como Park havia explorado seus trainees, fazendo-os trabalhar dia e noite sem descanso, embolsando a maior parte dos lucros de shows, propagandas e filmes, enquanto dava a eles quase nada em troca. Park ouviu a música amargurado. Ele havia perdido sua equipe de ouro, sua reputação desmoronava junto com seus lucros. Ele não sabia como poderia se recuperar. Enquanto isso, Anne caminhava silenciosamente pelas ruas. Ele viu um garoto e uma garota cantando sua canção, com uma pequena multidão reunida, sorrindo e aplaudindo. Ele imaginou a si mesmo e Hyun cantando juntos. Um sorriso suave tocou seus lábios. Logo depois, Shags realizou uma coletiva de imprensa. Eles anunciaram que não estavam mais sob nenhuma agência, mas que continuariam lançando músicas e se apresentando em seus próprios termos. Jack continuava como seu empresário. O grupo de Maha, o grupo de Young e o grupo de Roy cresceram cada vez mais em popularidade, sua fama aumentando dia após dia. Mais importante ainda, os grupos se tornaram grandes amigos, sempre se reunindo no café de G para passar tempo juntos. E nas cenas finais, Roy e Maha caminharam juntos em público sem se esconder, sem disfarces. Eles passeavam pela multidão livremente, tirando fotos com fãs, não mais presos às regras sufocantes das agências. E assim, nossa série chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da história. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo. Obrigado por assistir.